Ei galera, vem sintonizar, Bevenejo no ar, vai te encantar, com Alejandro Brum, o apresentador. 3 horas de alegria, música e amor. É entretenimento que faz você sorrir, com entrevistas e artistas pra curtir. Participe e se envolva, não perca a conexão. Acesse nosso app, nossa rede é a emoção. Todo domingo das 7 às 10 da manhã, na Rádio Netmania começa a diversão. Com personalidades e artistas locais, Alejandro Brum traz novidades sensacionais. Todo domingo das 7 às 10 da manhã, na Rádio Netmania começa a diversão. Com personalidades e artistas locais, Alejandro Brum traz novidades sensacionais. É a melhor sintonia, a vibe que contagia. Bevenejo no seu rádio, a melhor companhia, com o apresentador mais... Estamos de volta agora, 9 horas e 15 minutos. Você está ouvindo o programa Bevenejo. Todos os domingos, das 7 às 10 da manhã, você tem um encontro comigo. Lembrando que nossa programação é 24 horas. O ao vivo acontece domingo comigo, esse humilde comunicador Alejandro Brum, levando para você muita alegria, informação e entretenimento. Aqui do alto da Ataide Teve, no Feirão do Garimpeiro. Os estúdios da Rádio Netmania ficam localizados ao lado da loja que vende produtos e ervas naturais. Não tem erro. Para você, amigo comerciante que ainda não está anunciando com a gente, não perca tempo. Você pode agendar uma visita através do 959-9153-6526. Ligue, participe, mande o seu alô. Você, amigo internauta, pode acessar o nosso site www.radionetmania.com.br. E no bloco anterior você curtiu uma sequência produzida por ele, Sávio Ribeiro, Fama do PPA com Pedro Paulo e Alex. Se é pra beber, eu bebo com Gustavo Lima. Tchau. Tchau pra você. Esse é um termo muito utilizado lá pro Goiás, viu? Cléo Dibá e Rafael, com a participação de Henrique e Juliano. Esse foi o bloco musical anterior. E hoje eu tenho uma novidade para você, amigo internauta, amigo ouvinte, você que nos escuta aí pela a transmissão via cabo, meus amigos feirantes. Lembrando que são mais de 15 mil pessoas circulando aí pelo Feirão do Garimpeiro, de 6 às 13 horas, de 6 da manhã às 13 horas. Estamos aqui com ele, o meu amigo e psicólogo, também formado em odontologia e teologia, Alex Brito. Ele que vai fazer aqui uma explanação sobre saúde. E você, amigo ouvinte, vai ficar bem informado e eu vou falar com ele agora. Bom dia, meu amigo Alex, obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. O microfone é todo seu. Olá, bom dia, Leandro, bom dia a todos os ouvintes. O microfone está fechado. Alô? Isso, agora sim. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido, porque o meu amigo mago dos 32 botões já fez a sua mágica ali do outro lado da mesa. Então, vou refazer aqui o meu agradecimento por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje nós vamos falar de saúde. Isso é importante para todos os níveis, considerando que a saúde começa lá em casa, né? Naquelas atividades mais simples. Alex Brito, que o nome dele é muito grande, é um nome comprido, igual um dia de fome, mas é um nome bonito, é um nome forte. Alexander. Pô, que nome forte, Alexander. Mas qual a origem? Alexander, acho que é russo, não? A minha mãe se inspirou num personagem russo. Show de bola. Alex, eu vou chamá-lo assim porque é mais prático, né, Alex? Conta pra gente um pouco da sua formação acadêmica e depois a gente vai abordar alguns pontos sobre a saúde. O microfone é seu. Bom dia, Alejandro, bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho do que nós adquirimos ao longo da vida com relação ao conhecimento.
Com a relação à pergunta do Alejandro, a minha formação ela é pela Universidade de Brasília. Eu formei em odontologia e depois em psicologia, e depois, através da Escola de Formação Ministerial Teológica Charles Spurgeon, eu fiz teologia e também concluí um curso de pós-graduação de saúde coletiva, com ênfase em saúde da família, né? E tudo isso para compartilhar com vocês e com o máximo de pessoas interessadas possível com relação ao tema de hoje, que eu acho que é um tema muito relevante, que é a questão da saúde sendo vista de uma forma integral. Perfeito, saúde integral. Então eu tenho uma primeira pergunta: de onde surgiu o termo saúde integral, Dr. Alex? Olha, a saúde, ao longo do desenvolvimento histórico do conceito dela, ela passou por diversas transformações. Inicialmente, ela era uma saúde voltada mais para questões um tanto quanto místicas, porque os curandeiros, os xamãs, os chamados feiticeiros também de antigamente, eram os responsáveis para o tratamento das doenças. De uma forma mais moderna, com o advento principalmente dos conhecimentos de Hipócrates, a saúde começou a ser vista de uma forma um pouco mais racionalista. E depois passando por Galeno, depois passando também por uma reformulação do conhecimento científico, depois da Idade Média, essa saúde ela começou a ser vista como de uma forma mecanizada. Era simplesmente avaliar o corpo humano como uma máquina e tentar resolver os problemas que essa máquina apresentava. Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde, ela começou a definir a saúde de uma forma mais ampla, que é a saúde integral, que não apenas é a saúde do corpo, mas é uma saúde também da mente e até mesmo envolvendo questões sociais, socioeconômicas e também espirituais. Interessante, então temos um leque bem mais amplo do que se imagina. Não é tão resumido. Quando se fala de saúde, você tem uma área maior de abrangência a ser observada, a ser estudada e explicada, e por isso hoje o senhor está aqui para nos esclarecer esses pontos que eu tenho certeza muita gente não tem uma ideia tão apurada do conceito saúde. Doutor Alex, a saúde mental pode influenciar na saúde física ou vice-versa? Procede? Olha, isso realmente é um grande desafio para os estudos. Nós sempre baseamos nosso conceito de saúde pautados em alguns termos que até se popularizaram. O senhor está bonito ali, hein, doutor? Obrigado. Um desses termos é aquele famoso mens sana in corpore sano. Então, mente sadia em um corpo sadio. É latim. É latim, justo. Okay. É uma frase que se popularizou com o tempo e ela visou também acabar com essa separação entre a mente e o corpo. Hoje em dia, os estudos estão apontando que há uma integração entre a saúde mental e a saúde corporal. Uma vez que eu tenho um corpo sadio, através de exercícios, de uma boa alimentação, eu vou também pensar e sentir e me motivar de uma forma saudável. O caminho inverso também é verdadeiro. Uma vez que eu tenho os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas vontades voltadas para a manutenção de um equilíbrio completo da minha vida, de uma forma saudável, eu vou também investir na alimentação e numa atividade física. Então existe realmente uma conectividade muito forte entre saúde do corpo e saúde da mente. Doutor, eu quero aproveitar e fazer um parêntese agora sobre sua explicação, falando aí da saúde mental. É notório que os jovens hoje, as crianças, estão nesse universo digital conectadas desde muito cedo. Isso pode, de alguma maneira, se não for assistida, a questão da inserção desse jovem no mundo da internet, isso pode afetar a saúde mental? Olha, não só pode, mas também tem ocorrido isso. As pesquisas
que estão sendo feitas nessa área, e não são poucas as pesquisas, todas elas estão praticamente apontando para o mesmo resultado, ou seja, uma exposição considerada precoce ou uma exposição considerada também prolongada de crianças, principalmente, aos celulares e ao mundo digital, isso, quando é feito de uma forma desequilibrada, isso altera, obviamente, influencia a saúde, tanto do corpo quanto a saúde mental da criança. Perfeito, perfeito. Muito bom. Então, uma dica para que os pais ou responsáveis por crianças e jovens, como devem agir, proceder, porque hoje é tudo muito macro, né? Você não pode dar um grito, você não pode, sei lá, de repente chamar atenção de forma muito ríspida, que já causa um problema na criança, um bloqueio. Como proceder? Eu sou do tempo do cinturão, do milho no chão, do joelho no milho. Eu também. A questão é que não é que não possa, a questão é que existe hoje uma política, uma questão envolvendo o politicamente correto, que às vezes empurram as pessoas para comportamentos extremados. Correto. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Correto. Então, o lado positivo seria aquela chamada educação positiva, onde você não pode, de maneira nenhuma, dizer um não para a criança. Isso aí é um extremo. O outro extremo seria tratar os filhos de uma maneira extremamente rigorosa, rígida e sem afeto. O ideal é que você tenha um equilíbrio na educação dos filhos e possa realmente ter uma interação positiva com eles. A questão é que como que o celular, antes da gente falar, né, como que os pais podem alterar essa dinâmica da relação dos filhos com o celular, a questão muito interessante também é como que o celular afeta a saúde física. Olha, o celular, o uso prolongado do celular, computador ou qualquer outro aparelho digital, isso pode influenciar e impactar muito na questão do interesse dessa criança em fazer outras atividades. Então, a partir do momento em que a criança está ali, de frente de um computador, de um tablet ou de um celular, ela está investindo tempo e energia ali. Tanto energia física quanto energia psíquica, energia mental. Correto. E dependendo do conteúdo que ela está tendo acesso ali, a criança ela fica, de uma certa forma, por um lado, esgotada e, por outro lado, fica superestimulada. E aí, quando ela sai daquele mundo virtual e entra em contato com o mundo real passa a ser um tanto quanto desinteressante ou desestimulador para ela. Então, uma vez que a pessoa, principalmente criança, ela está ali com um cérebro se adaptando a viver nesse mundo que apresenta uma série de desafios, e esse cérebro ele é estimulado a entrar em contato com um mundo que não é o mundo real, ela vai começar a fazer algumas confusões, e isso vai obviamente impactar a qualidade de vida dela com relação às atividades físicas que ela pode praticar. Ela vai se sentir um tanto quanto esgotada para fazer atividades físicas, e até mesmo o próprio tempo que a pessoa despende, né? Principalmente as crianças, nós estamos falando agora, na frente do celular, vai tornando cada vez menos frequente as atividades físicas que ela poderia estar desenvolvendo enquanto ela está na frente da tela. Além disso, nós temos também problemas envolvendo tendinites, onde as crianças elas ficam ali no teclado o tempo todo, né, movendo os dedões e o dedo. E naquela criança que está ainda com os nervos, músculos, os ossos e as articulações em formação, aquilo ali pode gerar problemas graves de articulação no futuro. Além disso, quando a criança aproxima muito o celular dos olhos, isso vai fazer com que apenas um grupo de músculos dos olhos seja trabalhado, o músculo que acostuma a visão para perto. E aí, quando ela sai da frente do celular,
e precisa de fazer um exercício entre a visão para perto e visão para longe, a visão para longe fica prejudicada. E aí ocorre uma epidemia muito grande de miopia, dificuldade das crianças em enxergarem coisas mais distantes. Eu não sei se você já observou, tem um número cada vez crescente de crianças usando óculos. Muito, é verdade. Isso. Que explicação legal, doutor Alex. Eu ainda não tinha me dado conta, tecnicamente, do prejuízo que provoca o ato, inclusive eu particularmente, quando eu fico muito tempo, como eu preciso ficar muito tempo usando o celular aqui, por conta de ser hoje um instrumento de trabalho, depois eu demoro um pouco a me adaptar para a visão mais distante. Sim. Então, tá aí, a questão é o músculo que é prejudicado pela exposição prolongada. Que interessante, muito obrigado por essa explicação, doutor. Então, para concluir esse primeiro bloco aqui de conversa, eu tenho uma pergunta que é sobre a saúde espiritual. Pode influenciar na saúde mental ou vice-versa? Haja visto que hoje temos aí uma, como eu posso dizer, uma variedade de opções de segmento religioso, né? Sua opinião sobre isso, por favor. Olha, esse é um assunto deveras fascinante, complexo e até, como você mesmo disse, devido à variedade de crenças que nós temos hoje em dia, é até um pouco delicado. Então, eu vou pela estatística. Hoje, a população brasileira ela é majoritariamente identificada como cristã. Então, ela apresenta crença no Deus bíblico e a crença em que Jesus seja o Messias, o Salvador da humanidade. Então, baseado aqui, atendendo ao maior número dos públicos, mas também não deixando de atender a questão das outras pessoas que se interessam por outras religiões, o que os estudos têm mostrado é que, uma vez que você tem exercitado a sua espiritualidade, isso tem um impacto muito grande sobre a sua saúde mental e emocional. Do ponto de vista do cristianismo, nós temos ali uma série de orientações milenares colocadas para que a pessoa ela possa viver uma vida mais saudável, uma vida mais íntegra, mais honesta, uma vida onde você tem contato com valores éticos, morais, muito elevados. E isso faz com que a pessoa se sinta bem em seguir esses valores. Além disso, nós temos uma série de regras para o relacionamento com o outro. Inclusive, hoje que nós temos uma valorização muito grande da figura feminina na sociedade, nós não podemos nos esquecer que, até o advento do cristianismo, a mulher ela era muito desvalorizada, principalmente ali no mundo oriental, que foi onde surgiu o cristianismo. E depois que os ensinamentos de Jesus colocaram as mulheres em uma posição de relevante importância, esse conhecimento ele foi se expandindo, principalmente pelo mundo ocidental, que abraçou o cristianismo de uma forma mais forte, fazendo com que as mulheres entrassem em um destaque absoluto na sociedade, né? Foi uma revolução os ensinamentos. E isso, obviamente, uma vez que impacta a vida das pessoas de uma forma positiva, isso vai fazer com que as emoções e a própria sociedade vai se desenvolver de uma forma mais saudável. E é interessante a gente fazer aqui um contraste no meio mais oriental, onde o cristianismo não conseguiu se infiltrar com a mesma força do que aqui no Ocidente. Nós vemos as mulheres sendo tratadas ainda como mais ou menos eram tratadas há 2, 3, 4 mil anos atrás. Ou seja, mulheres que estão completamente subjugadas à vontade masculina, né? E uma vez que você tem mulheres e crianças sendo tratadas de uma maneira a promover o melhor de si na relação para com o outro, que é isso que Jesus ensina, amar o outro como a si mesmo,
e fazer o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você e não fazer o que você não gostaria que fosse feito, né, com você, isso vai fazer com que as relações se tornem extremamente positivas e saudáveis. E isso, obviamente, vai impactar a psicologia, porque uma grande evidência da saúde, da nossa saúde mental, são as harmoniosas relações que nós fazemos, que temos com o outro. Uma vez que eu tenho umas relações positivas com o outro, motivadas e direcionadas pela ética, moral e o amor cristãos, e também pregado, né, por outras religiões, mas nós estamos enfatizando aqui o cristão por causa da própria característica da sociedade brasileira, nós vemos aí um grande canal de interatividade entre a espiritualidade e a saúde mental. O contrário também pode ocorrer. Nós temos casos, principalmente em situações patológicas, envolvendo a esquizofrenia, onde a pessoa começa a ter delírios e começa a ouvir vozes, e isso pode ser confundido com algum tipo de distúrbio espiritual. Ou seja, a pessoa ela acha que está possuída por demônio, ou acha que está ouvindo uma voz de Deus, sendo que na verdade aquilo ali é uma condição patológica que não tem cura, mas tem tratamento. A esquizofrenia ela é uma doença que pode ser muito confundida no meio religioso como uma experiência espiritual. Que interessante. Quando tem muita gente que nem sabe o que significa esquizofrenia. Então, é fato. As pessoas mais humildes que são... não quero ser radical, mas que são pobres intelectualmente por falta de oportunidade, infelizmente acontece casos assim. Eu já li alguns artigos sobre. Muito interessante, doutor Alex. Um amigo que está aqui assistindo a gente, disse assim, ele mandou aqui um bannerzinho, é o Luiz Marques Aparecido, obrigado pela sintonia. Religião é acreditar na experiência de alguém. Espiritualidade é ter a sua própria experiência. Quem disse isso foi Deepak Chopra. Interessante essa frase. É muito interessante. Eu já li alguns livros do Deepak Chopra e ele realmente é uma pessoa que pensa um pouco fora da casinha. Esses termos de religiosidade e espiritualidade, eles são muito discutidos, porque religião ele vem dizem, né, alguns estudiosos que vem da palavra religare, novamente a gente falando latim aqui, né? Sim. Que é uma reconexão do ser humano com Deus. E espiritualidade são coisas envolvidas com coisas espirituais, ou seja, se Deus é espírito, basicamente é muito difícil traçar etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, uma distinção que seja realmente definidora, coloque um ponto final nessa aparente diferença entre espiritualidade e religiosidade. Eu, particularmente, acredito que a espiritualidade, ela transcende, inclusive, as próprias experiências religiosas, uma vez que a religião ela acabou se tornando algo mais formal, algo mais ligado com alguma organização, alguma denominação, algum grupo, e a espiritualidade ela se torna algo tanto quanto pessoal, sabe? Mas uma vez que a pessoa ela tem uma experiência espiritual, que não necessariamente é uma experiência divina, isso é muito interessante, essa diferença. Saber diferenciar, né? Porque espíritos, para quem acredita em um mundo espiritual, espíritos existem diversos por aí, inclusive demônios são espíritos. E agora, o Espírito de Deus, que é o Espírito transcendente, o Espírito divino, como que eu vou diferenciar que tipo de espiritualidade ou religiosidade eu estou vivendo? Se é simplesmente uma coisa a nível de um espírito ou de um grupo de espíritos, ou se é com o próprio Espírito Santo de Deus. Aí é o desafio, né? Interessante. É muito complexo, inclusive,
porque exige de fato a questão da experiência pessoal com esse campo aí da espiritualidade e, enfim, nós vamos continuar essa conversa. Eu vou precisar fazer um intervalo agora. Amigo ouvinte, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais esclarecimentos aqui do nosso amigo, o doutor Alex Brito, que é formado, inclusive é meu xará, né, aqui no nome, formado em odontologia, em psicologia e teologia. Daqui a pouco a gente volta. São 9h40. Estamos de volta. Agora são 9h44. Você está ouvindo o programa Bevenejo e eu quero aproveitar aqui um momento e mandar um alô para Mato Grosso do Sul, Paranaíba. Minha prima Lohane está ouvindo a nossa programação e assistindo também pela Web TV. Também a Dona Maria aqui em Boa Vista, lá no bairro Canaã. Mauro, também lá no Mato Grosso do Sul, lá em Paranaíba, obrigado. E lá em São Paulo, a Camila Alves, obrigado, Camila. Bom ter você por aqui, meu amigo Heraldo. Bom, então vamos continuar com a nossa entrevista super interessante com o doutor Alex Brito, que é formado em psicologia, odontologia e filosofia não, teologia. Eu tenho que escrever esse negócio aqui, que eu tenho de vez em quando dá uns lapsos aqui de esquecimento. Doutor Alex, as explicações até agora foram bastante esclarecedoras e eu tenho certeza que muita gente em casa abriu a visão agora para algumas informações, alguns assuntos, alguns temas que eles não, de repente, conheciam de fato. Então vamos continuar aqui, tem perguntas bem interessantes para o senhor responder aqui para a gente, para esclarecer. Deixa eu buscar aqui a minha planilha. Pronto, achei, está aqui. Bom, qual o papel do sono para a manutenção da saúde? Isso é interessante, pertinente, porque hoje em dia o pessoal está dormindo menos. Eu, particularmente, durmo bastante. Eu acordo muito cedo, porém eu durmo muito cedo. Então eu tenho uma média aí de 7 horas, 8 horas de sono por noite, é satisfatório para mim, né? Porque cada um tem uma reação particular quanto a isso, né? Então para mim, de 7 a 8 horas é satisfatório. Mas, de um modo geral, doutor, por favor. Sim, Alejandro, você falou uma coisa muito interessante e que talvez seja uma das coisas que mais nos enganam hoje em dia. Cada um tem uma necessidade específica de sono. Correto. Uhum. Isso é uma verdade, mas é uma verdade parcial. Uhum. O que, na verdade, nós temos é uma individualidade na capacidade de conviver com poucas ou com um menor tempo de sono. Então tem algumas pessoas que conseguem se adaptar melhor a menos tempo de sono necessário. Tem outras pessoas que não conseguem, se sentem extremamente cansadas, extremamente desmotivadas, sem energia, sem motivação, enfim. O que é importante saber com o resultado de pesquisas que já tem bastante material acumulado, bastante dado, o importante para nós sabermos é o seguinte: cada fase da vida nós temos uma faixa de tempo ideal para dormir. Então, crianças recém-nascidas e logo depois poucos meses, até nos primeiros anos, precisam de muito tempo para dormir. Muito tempo mesmo, às vezes passam 16 horas dormindo sem problema nenhum. Crianças que já são um pouco mais amadurecidas, a partir dos 4 anos, têm aí 12 horas, 10, 12 horas de sono. Os jovens, eles precisam de 10 horas, 8 horas no mínimo de sono. E essas 8 horas, elas vão acompanhando a vida da pessoa até aproximadamente os 50, 60 anos de idade. E isso é uma média mundial que não importa a cultura, não importa onde você esteja vivendo, a média é esse tempo, 8 horas, tá? Então, se nós
que cuidamos do sono, inclusive essa é uma das minhas áreas preferidas na terapia, é cuidar do sono da pessoa. Então eu pergunto, quantas horas você está dormindo? Aí quando a pessoa ela me informa que está dormindo menos de 8 horas, eu já acendo um sinal amarelo e eu começo a investigar quais são as consequências dessa falta de sono. E isso vai fazer com que a pessoa comece a entender melhor algumas coisas que estão acontecendo em outras áreas da sua vida. Baixa performance no trabalho e nos estudos, questões que afetam a memória, questões que afetam a disposição em fazer exercícios físicos, questões que afetam também a própria atividade sexual das pessoas sexualmente ativas, né? Principalmente os casais. Enfim, a falta de sono, ela interfere em todas as outras áreas da nossa vida. Inclusive, existe uma doença chamada privação crônica de sono, em que algumas pessoas que eu já tratei, elas já estavam, né, há diversos anos. E já aconteceu casos de pessoas que estavam há décadas vivendo nesse estado de privação crônica do sono e não sabiam. E depois que entraram numa rotina de higienização do sono, elas começaram a ter uma vida mais ativa, uma vida mais potente, uma vida mais poderosa, mais atuante e com melhor rendimento da performance em todas as áreas. Interessante. Então, essa questão de que cada pessoa tem um tempo ideal de sono, isso é uma verdade, mas é uma verdade relativa. Ok. Tá? Nós temos que estar prestando bastante atenção nessa questão. Então, aproveitando o gancho, quer dizer, na verdade, a falta dessa informação às vezes nos faz ser pessoas ruins para os nossos filhos. Então aquele menino que está lá com preguiça de levantar, muitas vezes não é porque ele tem a intenção de ser assim, mas porque faz parte da biologia dele. Ele precisa dormir um pouco mais. A criança precisa de um tempo maior de sono. Entendi. O senhor entendeu a minha colocação, doutor? Exatamente. E às vezes a gente, esse menino é preguiçoso, aí fica brigando com a criança. Na verdade, ele precisa estar, naquele momento, dormir um pouco mais, até porque faz parte da biologia. Exatamente. Agora eu entendi, doutor. Inclusive, tem... Não vou mais brigar com o meu netinho lá para ele acordar. Deixa o bichinho dormir. Deixa o cara dormir, rapaz. Desde que ele esteja dormindo na hora certa e tenha um sono de qualidade. Porque isso também precisa ser observado. E também a internet atrapalha um pouco, né? O menino fica focado ali vendo aqueles conteúdos e acaba passando o tempo certo de dormir, né? Acaba enforcando isso. Exatamente. Existe um projeto a respeito disso que você estava falando, um projeto de lei lá nos Estados Unidos, eu acho que já foi aprovado já, porque já faz um tempo que ele está tramitando, de alterar o horário de início das aulas da parte da manhã. Então, estão diversos estudos mostrando que os jovens não estavam dormindo o suficiente. E isso, são estudos de longa duração, mostravam que a falta de sono não apenas diminuía o rendimento acadêmico dessas crianças, pais, prestem atenção nisso. A falta de sono não apenas diminui o rendimento acadêmico das crianças, que obviamente vai impactar a vida dessas crianças no futuro. Elas vão ter menos chance, por exemplo, de passar em um bom concurso, de fazer um bom curso, de ser um bom profissional, porque ela não tem uma performance acadêmica que poderia ser o máximo que ela poderia atingir se estivesse dormindo bem. Além disso, essas crianças, elas também demonstram maior irritabilidade nos lares, elas demonstram também maior ansiedade, maiores distúrbios de aprendizado e de comportamento. Então, o sono é algo que, digamos assim, deveria ter o maior nível de importância quando nós estamos falando de manutenção da saúde. Muito bom. Muito bom. Então, eu tenho uns netinhos que os meninos são hiperativos em determinados horários e em outros são extremamente preguiçosos. Mas não é preguiça, é porque é o tempo do cara.
E eu sempre, quando criança, eu estudava, sempre gostei de estudar de manhã, porque eu sempre dormi cedo e acordei muito cedo. Então, para mim, o melhor horário para estudar era de manhã. Eu já, quando passei, não sei se na sua época tinha um horário intermediário, houve uma época que foi praticado esse horário na escola, intermediário, que era do meio-dia às 5 da tarde. E eu não gostava desse horário, porque depois do almoço eu queria dormir. Até hoje, doutor, eu termino de comer e automaticamente o olhinho pesa, eu tenho que dar um cochilo. Esses cochilos são muito importantes. Pois é automático. Então esse horário intermediário para mim foi ruim, não gostei. Eu tinha vontade de brigar na escola porque eu ficava chateado. O ideal, então, é ter acesso a mais informações, entender esses tempos aí de cada fase, né, do desenvolvimento da criança, do ser humano, que é para que tenha como, quando adulto, um desempenho melhor na sua vida profissional, né? Sim. Interessante, doutor. Sim. Olha, aqui nas perguntas, tem uma que fala sobre alimentação e exercício, mas o senhor já resumiu isso na conversa anterior. Eu vou pular para a pergunta de número 7, que diz o seguinte: por que a OMS prevê uma epidemia de depressão? É fato, hoje é um tema muito evidente, muita gente passa por esse problema. E eu acho ignorância, inclusive, aquelas pessoas que criticam, está com frescura. Mas não é, só sabe quem está passando pela situação, né, doutor? Sim. Por favor, fale-nos um pouco sobre isso. Pois é, isso é um assunto extremamente preocupante e ao mesmo tempo desafiador, porque a depressão, ela é um fenômeno multifatorial, ou seja, ela envolve diversos fatores que influenciam, que estão ali agindo sobre a vida daquela pessoa e que estão testando os limites daquela pessoa para chegar num ponto de quebrar essa pessoa internamente, onde ela não consegue mais ter recursos de energia psíquica e emocional próprios para conseguir ultrapassar aquela tristeza profunda. E aproveitando a palavra tristeza, hoje existe uma confusão muito grande entre tristeza e depressão. Para você classificar uma pessoa como deprimida, já é um desafio, porque às vezes quando o profissional ele não é bem preparado, ou quando a pessoa ela começa a fazer os próprios autodiagnósticos, né? Ela fala assim, eu estou com depressão. É típico do brasileiro, né? Autodiagnóstico, automedicação. Exato. E vocês não sabem o perigo disso, porque vocês podem estar se diagnosticando de forma errada e obviamente tratando de forma errada e trazendo mais problema ainda. Enfim, o ideal é procurar realmente um profissional que esteja preparado para fazer um diagnóstico e um tratamento adequados. Mas, voltando, qual a diferença entre depressão e tristeza? Olha, é um assunto que, geralmente, eu vou resumir da seguinte maneira. Tristeza é quando você tem algo que te entristece. Você tem uma morte de um parente, você tem um rompimento de um relacionamento, você tem a perda de um emprego, alguma coisa que está acontecendo na sua vida que vai alimentar aquela sensação de tristeza. E já vou adiantando também, isso faz parte da vida. O grande problema hoje em dia é que existe quase que uma chamada busca desenfreada pela felicidade e pelo bem-estar, onde as pessoas acham que o normal da vida é você estar vivendo numa completa ausência de problemas e numa felicidade constante. Isso é um tipo de alienação, sendo que a vida ela é composta de desafios, ela é composta de momentos onde nós nos entristecemos através dos erros que nós cometemos com outras pessoas, erros que outras pessoas cometem conosco, algumas vicissitudes, algumas catástrofes naturais, como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, que pegam muitas pessoas de uma forma desprevenida. Enfim, a vida ela é cheia de momentos que vão nos deixar tristes. Então, o ser humano, infelizmente, não está conseguindo conviver muito bem com esses momentos de tristeza e de fracasso. E uma boa parte da culpa disso são os pais. E os pais, com excesso de
proteção. Eles impedem as crianças de serem frustradas. E é justamente essas frustrações, essas tristezas, que vão fortalecendo o aparelho psíquico da criança, para fazer com que as crianças se tornem adultos mais fortes, adultos que perseveram diante das dificuldades e dos obstáculos que a vida apresenta. É ensinado às vezes... É típico do Brasil. Oi? Não, é ensinado para, de uma forma muito, assim, subliminarmente, que a vida é um passeio por um jardim, um caminho onde você vai... só flores e rosas. Encontrar flores, rosas, as árvores vão estar ali protegendo você do sol, sendo que, na verdade, a vida... Tem, lógico, esses momentos em que você passa por esse bosque maravilhoso, mas, em sua maior parte, e quem já viveu comprova, a maior parte é feita de buracos, obstáculos, sol na muleira, né? Aquele período onde você atravessa o deserto e precisa de resiliência para perseverar e continuar andando. Então, uma vez que essas crianças elas saem daquela fase da superproteção e começam a encarar a realidade, aí elas facilmente vão confundir tristeza com depressão. Porque elas vão achar que achar completamente anormal e atípico, por exemplo, o fim de um relacionamento. E é por isso que, às vezes, muitos jovens buscam auxílio médico, né, psiquiátrico ou psicológico, diante de um problema que antigamente ninguém ia para o consultório para resolver problemas de um coração partido. É verdade. Você ia, né, com um sorvete e ficava lá de fóssil escutando suas músicas preferidas, né, escutando um sertanejo. Bom demais. Para quem bebe, enchendo a lata de cerveja. Então, infelizmente, hoje está se confundindo tristeza com depressão, e isso tem levado a falsos diagnósticos, falsos tratamentos, tratamentos que não vão resolver o problema da pessoa, e a pessoa vai continuar com aquela sensação de estranhamento, onde a vida ela não consegue encontrar a plenitude da felicidade. Correto. Sendo que não existe isso. Isso é uma ilusão. A plenitude da felicidade, inclusive, se tivermos oportunidade, até mesmo para discutir um pouco sobre a definição de saúde mais atual, feita pela OMS, que está sendo muito alvo de críticas, né? Sobre essa tal de plenitude da saúde, ou saúde completa, ou saúde perfeita. Mas, enfim, essa ilusão, essa fantasia de que a vida é um mar de rosas, ela precisa ser confrontada com a realidade. E isso vai acontecer em um determinado momento da vida. E isso não pode ser confundido com depressão. O que é depressão? Depressão, tecnicamente, assim, popularmente falando, melhor dizendo, é quando você tem um profundo sentimento de tristeza, desânimo, desmotivação, sem motivo aparente. Você pergunta para a pessoa, mas peraí, por que você está se sentindo assim? Como é que está seu casamento? Tá bem. Como é que está o trabalho? Está tranquilo. Como é que está a sua vida, a sua relação consigo mesmo? Não tenho nada assim. Você não tem nada de concreto para justificar aquela sensação. É a própria sensação de tristeza que se torna a principal queixa. E aí, quando não tem nada que sustente, e aí você encontra um estado patológico, um estado doentio de funcionamento da mente, que pode ser classificado como uma patologia, como a depressão. Mas é muito importante dizer isso. Uma pessoa que lida mal com a tristeza, ela pode ter mais perdas do que uma pessoa deprimida. Perda, que eu digo, perda de qualidade de vida. Inclusive causando danos e tomando decisões equivocadas para a sua própria vida. Não depende, digamos assim, que o diagnóstico seja de depressão. Uma vez que a pessoa não está lidando com a tristeza, ela se torna vulnerável e inadaptada ao ambiente que a cerca. E isso precisa ser trabalhado.
Doutor, ficará para uma próxima entrevista para discutirmos mais a fundo o tema depressão, haja visto que é uma doença moderna, né, dos tempos atuais. Eu fico muito agradecido por essa prévia sobre esse tema. Para finalizarmos, já estamos aí no nosso horário. O que eu posso fazer hoje para cuidar bem da minha vida, da saúde, da minha saúde de forma integral? O senhor faz aí um resumo para fechar aí com chave de ouro nossa entrevista de hoje. Ok. Bom, o que é saúde integral? É onde você tem não apenas a ausência da doença na questão física, mas você tem também relações saudáveis na parte psicológica, na parte socioeconômica e na parte espiritual. Como é que eu faço para manter essas relações saudáveis, atingindo um patamar, digamos assim, mínimo de qualidade de vida? Bom, primeiro, com relação ao... Eu vou fazer em partes, tá? Vou começar com a saúde física. Ok. Então, a saúde física, a manutenção feita é principalmente através do sono. Se você está dormindo menos do que 8 horas, ou se o seu sono, apesar de estar dormindo igual ou mais do que 8 horas, mas não está sendo um sono de qualidade, é bom você investir numa higiene do sono, investir na qualidade do seu sono. Como é que eu sei que eu não estou dormindo bem? É quando eu acordo muito cansado. É quando eu acordo desmotivado, fraco. Significa que, apesar de eu estar na cama com o olho fechado, eu não estou atingindo o sono profundo, que é o sono REM, que é o sono, a parte do sono que é verdadeiramente regeneradora, não apenas do corpo, mas também do cérebro. Investir primeiramente na qualidade do sono. Segundo, investir na prática de exercícios físicos. Eu tenho que ir para uma academia. O ideal seria que você praticasse exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos mais de meia hora ou mais. Uma caminhada. Não apenas aquela caminhada que você faz como se estivesse passeando no shopping, mas como se você tivesse apressado para chegar em algum lugar. É aquela caminhada que força você. Então, fazendo isso 3 vezes por semana, isso o seu cérebro, o seu corpo vão agradecer. E cuidar da alimentação. Hoje em dia nós temos uma alimentação que muitas pessoas pensam que precisam gastar dinheiro para ter uma boa alimentação. Sendo que, na verdade, algumas dietas, chamadas dietas modernas, elas estão voltando ao passado, né? Por exemplo, a dieta do Neandertal, a dieta do Paleolítico. Enfim, o que é isso? É você comer carne e verduras e legumes, sabe? Tentar não eliminar, mas diminuir o máximo o carboidrato. E às vezes a pessoa confunde açúcar com coisa doce, sendo que na verdade o pão é rico em carboidrato, que acaba virando açúcar no nosso organismo. O arroz é rico em carboidrato, que acaba virando açúcar. Né? Enfim, massa, tudo isso acaba gerando muito açúcar no nosso sangue. E existe no Brasil, o Brasil é um dos campeões mundiais, se não for o campeão mundial ainda, de diabetes, que é uma das principais doenças crônicas do brasileiro. O brasileiro consome muito carboidrato. Então, exercício físico, sono, alimentação e exercício físico. Isso são 3 eixos principais na saúde física. Na saúde psicológica, obviamente, eu vou colocar primeiramente o sono, porque como o sono ele age de uma forma regeneradora sobre o cérebro é a fonte ali, a sede da nossa mente, que é uma entidade metafísica, mas que depende da boa saúde do cérebro para funcionar. Então, se você tem um cérebro bom, você tem um pensamento, emoções e motivações funcionando também de uma forma eficaz. Então, além de sono e a saúde física, boa saúde da alimentação, que obviamente vai influenciar no funcionamento do cérebro, você vai ter até mesmo ferramentas melhores para lidar com os desafios da tristeza, da depressão ou de qualquer outra patologia ou distúrbio mental que você esteja passando. Boas relações consigo mesmo,
E aí, quando eu falo boa relação consigo mesmo, eu não estou falando de você se autovalorizar como se você fosse o ouro fino de Ofir, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo e que ninguém pode mexer com você, a sua vida tem que ser perfeita. Não. Uma boa relação consigo mesmo significa você entender os seus defeitos e as suas virtudes, e você lidar bem, não apenas com os seus defeitos, mas também com os defeitos. Autoestima tem a ver com esse... A autoestima é uma faca de dois gumes. Mesmo? É, porque uma vez que eu tenho uma autoestima, digamos assim, exagerada a meu respeito, qualquer coisa que fizerem comigo, ou qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu me autoestimando de uma forma supervalorizada, eu vou sentir aquele impacto de uma forma muito mais intensa do que se eu tivesse uma autoestima equilibrada. Compreendi. Então, a autoestima, eu sou a pior pessoa, digamos assim, para fazer uma avaliação de mim mesmo. E aí é onde entra a importância da relação com o outro. Da boa relação? Da boa relação, exato. Ou até mesmo das relações, digamos assim, desagradáveis. Quando você tem problemas com a sua relação com os pais, a primeira pergunta que eu devo fazer é: o que em mim está provocando essa má relação? E não ficar simplesmente culpando os meus pais por isso. Quando eu tenho má relação na escola, e quando as pessoas elas começam a fazer bullying comigo, ou começam a brincar de uma forma que eu não gosto, me chamando disso, daquilo outro, eu começo a fazer uma avaliação interna. O que é que eu estou fazendo para provocar isso? Antigamente, quando a gente encontrava um colega chato, a gente criticava ele: cara, você é muito chato. Você é muito sério, ou você é muito brincalhão. E esses ajustes sociais vão fazendo com que eu comece a me conhecer os meus limites. Os limites de que eu não sou o rei da cocada preta. Sabe? Eu não sou o maioral, aquela pessoa perfeita que não pode ser criticada. Eu tenho defeitos, e esses defeitos afetam o comportamento e a reação das pessoas perante mim. Então, a autoestima ou a autoavaliação, ela é apenas se eu tenho uma informação a respeito de quem eu sou, apenas baseada naquilo que eu penso de mim mesmo, eu estou deixando do lado de fora, outras análises de pessoas que, por exemplo, me conhecem desde que eu nasci, como meus pais. Então, quando meu pai chega e fala assim: você é desorganizado, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir os meus pais e falar: puxa, apesar de eu não me considerar, eu tenho que analisar essa possibilidade e analisar a realidade. Então, a autoestima pode me privar da realidade, quando eu me privo do conceito que o outro faz de mim mesmo, principalmente se o outro me ama e me acompanha desde as fases mais tenras da minha idade. Então, a autoestima é muito perigosa nesse sentido. É lógico que tem toda uma busca de um autoconhecimento, uma autorreflexão, isso é muito importante. Mas se ela for alienada do que as pessoas pensam ao meu respeito, eu acabo virando, digamos assim, um conto de fadas a respeito de mim mesmo. Ou pode acontecer o contrário. Uma pessoa pode ter uma análise baseada numa autoestima baixa e vai fazer uma imagem completamente negativa e deturpada de si mesmo. Ou seja, ouça as pessoas que te amam. Faça com que o que essas pessoas falam a respeito de você passem por um crivo de análise de uma forma racional, de uma forma consciente, comparando aquilo que estão falando de você com a realidade. Se aquilo ali, por exemplo, me chamam de bagunceiro, desorganizado, eu confiro a minha gaveta do meu guarda-roupa e vejo que as roupas estão, é porque eu sou mesmo. Então, a saúde emocional passa também muito por essa questão, e que está muito relacionada com a saúde cultural, sociocultural, onde os grupos com os quais eu interajo, e esses grupos podem influenciar muito a minha saúde emocional. Então, se eu estou participando, por exemplo, de um grupo, por exemplo, de uma igreja, as pesquisas têm mostrado que
as pessoas que frequentam igrejas saudáveis, quando eu falo igrejas saudáveis, são aquelas igrejas que tentam seguir ao máximo, com o máximo de fidelidade, o Evangelho de Jesus Cristo. Não aquelas igrejas que parecem empresas que visam lucros, né, a gente sabe muito bem. Mas aquelas igrejas que tentam viver com base no equilíbrio entre o amor e a justiça de Deus. Amar aquilo que Deus ama e não gostar daquilo que Deus não gosta. E o que Deus não gosta? Deus não gosta da mentira, Deus não gosta do adultério, Deus não gosta da inveja, Deus não gosta quando você faz mal ou prejudica o outro, certo? Então eu preciso entrar em harmonia com esses sentimentos. E se tem um grupo que eu participo que harmoniza com o conceito do caráter de Deus, esse grupo é uma relação positiva para a minha vida. E isso vai fazer com que eu me sinta melhor. As pesquisas têm mostrado que os casamentos são mais duradouros quando você participa de uma igreja saudável. As relações de pais e filhos melhoram. Relação patrão-empregado. Hoje em dia, muitos empresários têm reclamado que, principalmente os mais jovens, da chamada geração Z, elas têm uma ótima formação técnica, mas não conseguem lidar com os desafios do ambiente social. Não conseguem obedecer o chefe, não conseguem relacionar de uma forma positiva com os colegas de trabalho, não conseguem lidar com aqueles desafios de relacionar com um outro que não é aquele ideal de ser humano que eu imagino. Então, acaba que a pessoa ela acaba sendo despedida e isso entra como uma mancha no currículo. Ou seja, a partir do momento em que você se estabelece em um grupo que está te observando e está querendo extrair o melhor de você e excluir o que há de pior em você em termos de caráter, de moral, de ética, esse grupo é bom. Em contrapartida, se eu faço parte de um grupo que não atenta para esses valores, eu posso estar comungando e tendo a mesma visão de vida desse mundo, desse grupo. Um grupo, por exemplo, o grupo dos valentões da escola, que começam a fazer bullying com os outros alunos, simplesmente por diversão. Se eu começo a participar desse grupo, obviamente eu vou... influenciado pelo poder do grupo, eu vou acabar entrando na vibe negativa desse grupo. Grupos que promovem a tristeza. Tem diversos, por incrível que pareça, diversos grupos que até estimulam você a ter a visão mais negativa do mundo. É uma coisa impressionante como tem grupo aí que possa te afastar de uma vida, de uma relação saudável consigo mesmo, com as pessoas e, obviamente, com a realidade. E, por último, a saúde espiritual. Né? Eu falei da saúde agora sociocultural, né? Você envolver relações positivas em grupos culturais que trazem benefícios de caráter, ética, moral, valores elevados. E agora a saúde espiritual. Obviamente, o ser humano não é só corpo, não é só mente. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, que mostra os níveis de satisfação e de realização da pessoa. No início, nós queremos satisfação do ponto de vista material e de itens que estejam relacionados com a nossa sobrevivência. Ou seja, a gente quer comer, a gente quer beber, a gente quer vestir, a gente quer ter um lugar para morar. Ótimo, a gente vai lutar para adquirir aquilo. Uma vez que nós adquirimos aquilo, nós começamos a ficar insatisfeitos, nós queremos buscar algo mais. Aí entra as realizações, digamos assim, intelectuais. Aí eu começo a investir mais nos meus estudos, nas minhas pós-graduações, começo a ler mais livros, começar a interesse para ampliar a minha cultura. Chega um ponto que esse andar da pirâmide também não vai me satisfazer. Aí eu busco a satisfação de reconhecimento social. Aí eu começo a ser uma pessoa que faz boas ações, eu sou uma pessoa que é reconhecida muito bem pela sociedade, um filantropo, né, que faz boas, né, caridade. Mas chega um ponto também que isso não satisfaz. Sabe qual que é o topo da pirâmide? É a
espiritualidade ou a religiosidade, né? E aí, na minha relação com Deus, eu encontro a plena satisfação. Porque, como diz o livro de Provérbios, Deus fez o ser humano e colocou a eternidade dentro dele. A eternidade é uma palavra tão especial que só tem um ser no universo que satisfaz todos os pré-requisitos para ser classificado como eterno. E esse ser é Deus. E não é qualquer Deus. É especificamente o Deus bíblico. E quando eu me relaciono com esse Deus, eu consigo preencher plenamente esse vazio. E aí eu consigo realmente encontrar, independente das circunstâncias, uma satisfação e uma plenitude que extrapola toda e qualquer compreensão. Muito bom, doutor. Então, é com essa explicação final que eu quero convidá-lo para, de acordo com a sua agenda, estar conosco em um outro programa para falarmos da questão da depressão e um pouco mais sobre essa espiritualidade nesse mundo doido que a gente vive, né? Sim. Com tantas opções de ser ruim. Verdade. Sim. Doutor, suas considerações finais, por favor. Contato, o senhor tem uma clínica, o senhor atende em algum lugar, no caso, no campo da psicologia. Por favor, pode passar essas informações aí para os nossos ouvintes. Tenho certeza que alguém vai procurá-lo para, de repente, uma terapia, para tirar alguma dúvida. Fique à vontade, o microfone é seu. Certo. As considerações finais são as seguintes. Eu pego umas palavras de um profissional da saúde mental muito famoso aqui no Brasil, e ele disse o seguinte, que a humanidade ela tomou um caminho errado. Ela, ao invés de virar para a direita, ela acabou virando para a esquerda, e acabou pegando um caminho errado. E esse caminho tem dado provas de que realmente nós estamos indo para uma catástrofe. Não querendo ser alarmista ou catastrofista, essa própria previsão da OMS de uma epidemia mundial de depressão já é um indício disso. Imagina, mais uma porcentagem expressiva, se eu não me engano, é 40%, 50%, vamos lá, para não errar muito, das pessoas sendo classificadas como depressivas. Isso é uma coisa terrível. Então, eu preciso realmente fazer uma reflexão e estimulo as pessoas a fazerem uma reflexão a respeito dos rumos que você tem dado para a sua vida. Einstein disse que uma das definições de loucura é quando você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente. Se eu errei a receita de bolo, eu tenho que mudar a receita. Eu tenho que mudar a forma como eu estou preparando o meu bolo. Então, a nossa vida é um grande bolo. Tem uma série de ingredientes, algumas coisas dependem de mim, outras coisas dependem de outras pessoas. Eu preciso da pessoa que plantou o trigo, da pessoa que colheu, da pessoa que processou o trigo, processou o açúcar, processou a manteiga, a margarina, para que esses ingredientes chegassem na minha mesa. Mas quando esses ingredientes estão na minha mesa, compete a mim utilizá-los da forma adequada. Nós falamos sobre celular, tablet, o uso desses equipamentos eletrônicos. Eles são apenas ferramentas. Eles são apenas como uma faca. Você pode usar para benefício próprio, uma ferramenta útil, principalmente na hora da alimentação, ou você pode usá-la para ferir alguém. A mesma coisa são os ingredientes que chegam na nossa vida. De que forma eu estou misturando esses ingredientes para fazer uma receita de bolo que seja agradável e degustável, não apenas para mim, mas também para as pessoas que me cercam. Então, se eu estou sendo amargo, se as pessoas estão tendo que me engolir de uma forma a fazer cara feia,
significa que a receita não está boa. Eu preciso melhorar a receita. E isso parte, obviamente, de uma crítica e autocrítica a respeito de mim mesmo. E eu estimulo a todos os ouvintes a fazerem isso. E principalmente a ouvirem os seus pais e terem uma boa relação com os seus pais. Os seus pais, eles são as pessoas que mais conhecem vocês. E nós temos ali também o pai de todos aqueles que creem, que é Deus, e que deixou também na Bíblia uma série de orientações, de receitas prontas ali para você fazer excelentes bolos da sua vida. Mas nós somos muitas vezes orgulhosos e queremos inovar, queremos fazer, né, coisas diferentes, e aí a gente vai errando, erro atrás de erro. E eu sempre falo para os meus alunos, na época que eu dava aula lá na Faculdade Catedral, e um abraço aí para todos os meus alunos lá da Catedral, tem 3 formas de você aprender na vida. Tem a forma burra, tem a forma inteligente e a forma sábia. A forma burra é quando eu erro e eu não aprendo com os meus erros, e eu erro novamente e vou ali batendo a cabeça na parede até um dia eu aprender. A forma inteligente é quando eu aprendo com os meus erros. Errei, então eu não vou mais fazer daquela maneira. A forma sábia é quando eu aprendo com o erro dos outros e com o acerto dos outros. É quando eu sou humilde o suficiente para ouvir as pessoas e principalmente ouvir a Deus. Então, cada um tem essas 3 escolhas diante de si e compete a cada um fazer a melhor escolha. Show de bola! O meu contato, o meu telefone é DDD 95 99143 7494, e aqui em Boa Vista, Roraima, eu trabalho na Policlínica de Roraima, que é uma clínica, como diz o nome, né? Tem vários tipos de atendimento e eu atendo lá como psicólogo, tá bom? Ela fica ali perto do DB, é bem central, bem localizada. Aí da Getúlio Vargas? Não, é na Silvio Botelho. Ah, tá. É quase na esquina da Getúlio Vargas com o Silvio Botelho. Ok. E-mail? alexbrito2@gmail.com. Facebook, Instagram? O meu Instagram é @alexbrito2. Mas eu não uso muito, não. Não. Melhor é por celular mesmo. Tá ok. Então, só quero aqui deixar os meus agradecimentos à vossa pessoa que hoje esteve com a gente aqui, que deu esses esclarecimentos sobre diversos temas importantes da nossa vida, excepcionalmente a questão da saúde mental e a saúde física, e explanou aqui, abordou sobre a religiosidade e espiritualidade. Eu vou sair daqui muito satisfeito com todas essas explicações, porque me abriu a visão para alguns temas que eu tinha dúvida. Quero, em nome aqui do estúdio, da equipe da Rádio Netmania, agradecer a sua presença e contar com a sua visita em um outro momento, de acordo com sua agenda, para a gente abordar aquele tema que é muito importante em razão de ser considerado uma doença do mundo moderno, que é a depressão, e, claro, com isso, falarmos também da espiritualidade. Dr. Alex Brito, foi uma honra inenarrável tê-lo em meu humilde programa. Muito obrigado, Deus o abençoe. Deus te abençoe também. Eu agradeço muito a todos vocês a oportunidade de compartilhar, né, esse conhecimento, e agradeço aos ouvintes também por terem essa paciência de me ouvir. E o psicólogo que eu falei, né, é o Augusto Cury. Esqueci de citar o nome. Augusto Cury, ok. Senhoras e senhores, muito obrigado por sua presença, sintonia, por sua... Aqui, Tony, a câmera 2, vamos ter que numerar essa câmera. Obrigado por sua companhia. A gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus, que eu vou com Ele. Tchau!